E como você sente isso no dia a dia? Né? A gente teve um cliente que passou com a gente quase 4 anos. Né? Como foi? Só assim para dar um entendimento, né? Para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Como foi o começo dessa narrativa até o encerramento desse contrato? Qual foi essa evolução do ninho narrativo com esse cliente? Eu vou responder de 2 formas. Falar sobre a evolução do ninho narrativo e a evolução do ninho narrativo nesse projeto especificamente. Tem um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Ele tem uma obra chamada Meditaciones del Quijote. Nessa obra, ele tem uma frase que resume muito toda a construção de narrativa, que ele diz: eu sou eu, traduzindo, eu sou eu e a minha circunstância, e as minhas circunstâncias. Se não salvo as minhas circunstâncias, então não salvo a mim mesmo. O que isso quer dizer? Nós somos aquilo que nós somos e aquilo que também nos cerca, a nossa narrativa de vida. Se nós não salvamos, ou seja, se nós não transformamos o que está ao nosso redor, nós também não nos transformamos. E ainda, adicionando essa reflexão, antes de fechar esse ponto, existe uma reflexão de Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, que ele dizia que é impossível entrar no mesmo rio 2 vezes. Porque à medida que o rio corre, você entra no rio, a água está em movimento, quando você entra no rio de novo, você já não é a mesma pessoa e o rio já não é o mesmo também. Então, a transformação ela é constante, ela é diária. Então, o método ninho narrativo, né, a nossa marca, esse nosso modo de trabalhar, ele foi evoluindo à medida em que nós também fomos evoluindo. Porque o empresário que contrata a nossa empresa para poder executar um projeto, de construir a narrativa do projeto dele, levá-lo para a internet e tudo mais, ele vai viver uma jornada com a gente em que, no primeiro passo, nós vamos fazer com que ele perceba que ele não é essa pessoa que vai ter o resultado que ele está projetando no futuro. Essa pessoa ele vai se tornar. Então ele vai precisar falar melhor, ele vai precisar se posicionar melhor, ele vai precisar falar com mais estratégia, escrever com mais estratégia, aparecer com mais estratégia. Então, à medida em que ele vai aprendendo e se moldando a esse resultado que nós vamos criar e conquistar juntos, ele deixa de ser o que ele era. Então, se num projeto é assim que acontece, o projeto em si, o método em si também muda. Porque à medida em que nós lemos mais, consumimos mais, temos mais experiências, temos mais repertório, nós começamos a fazer ajustes finos no método de modo a fazer com que ele fique melhor, mais eficaz, que fique mais lucrativo e menos trabalhoso, no sentido de o esforço impresso para executar, ele seja menor e o resultado maior. Então, sobre o método, é natural a evolução, bem como é natural que nós também evoluamos. Agora,